fazer uma projeção em 3 setores. Setor de transportes, que seria essa curva azul, o setor de indústria, a curva vermelha, e as edificações em verde. Isso aqui é um modelo para até 2100. A perspectiva é que o setor industrial cresça, quer dizer, a demanda do setor industrial crescerá a uma taxa constante, quer dizer, vai crescer a uma velocidade constante. Isso é normal porque alguns países estão começando a adotar uma tecnologia de produção menos consumidoras, mais eficientes em termos energéticos, porém outros países estão entrando, notadamente China, Índia, Brasil, né? Estão entrando numa economia mais intensa e adotando tecnologias não tão eficientes energeticamente. Então, uma coisa deve compensar a outra e a perspectiva é que, então, a taxa permaneça constante. O setor de transportes deve crescer bastante, quer dizer, a taxa de crescimento da demanda do setor de transporte deve crescer bastante. Por quê? Principalmente China, Índia, Brasil, Indonésia, todos esses países entrando na economia globalizada, numa economia de maiores trocas, né, vai haver uma demanda muito forte por transporte de mercadoria, de pessoas, e isso então deve aumentar muito a demanda por energia no setor de transportes. Lembre que o setor de transportes, você tem transporte urbano, você tem transporte de carga, transporte marítimo, né? Então tudo isso está previsto aí no meio. E o setor de edificações deve reduzir bastante por causa de novas tecnologias muito mais eficientes por exemplo, iluminação. Essas lâmpadas LED que estão saindo agora são impressionantes. Você pega uma lâmpada de 9 watts, que ilumina tanto quanto talvez essa lâmpada que está me iluminando agora, e você pega ela na mão, ela está totalmente fria. Recebi o aviso de 10 minutos aqui. Então, já estou encaminhando aqui para o fim. Então, novas tecnologias também na área de condicionamento de ar. Isso então vai fazer... e projeto arquitetônico também mais eficiente. O simples fato de você orientar um prédio, uma edificação, de uma forma específica em relação ao sol, por exemplo, em relação aos ventos, faz com que a sua demanda, por exemplo, por energia para condicionamento de ar, multiplique por 2 ou divida por 2. Então, esses estudos estão sendo feitos agora e significa, então, que o setor de edificações deve reduzir muito a demanda aí nos próximos 90, 80 anos. Okay? Então, aqui eu falei das lâmpadas LED, isso é impressionante, a gente passou por... na verdade, antes de 1990, se a gente começar em 1800, na Revolução Industrial, a iluminação era a gás. Depois passamos para a iluminação incandescente, passamos para fluorescente e agora estamos transicionando para a iluminação de estado sólido. Essa lâmpada de 9 watts que eu falei para vocês, que é muito eficiente, o problema dela é que ela ainda custa aí R$80, alguma coisa assim. Então é um problema de custo. Okay? E o nosso ponto aqui nessa apresentação é que as bioenergias vão desempenhar um papel muito importante nessa transição, ou nessa transição para uma matriz renovável, mas ainda assim como ponte, se a gente olhar isso num cenário aí de 100 anos, por exemplo, quando supostamente a energia de fusão nuclear estará viável economicamente. Se bem que faz 50 anos que daqui a 50 anos ela vai se tornar viável. Eu espero que realmente ela se torne viável. Mas aqui as bioenergias, só para vocês terem uma ideia, eu falei anteriormente que o mundo consome hoje 500 hexajoules. A capacidade de produção de energia, quer dizer, se você pegar todas as terras cultiváveis do planeta e multiplicar por uma produtividade por hectare média local, você vai chegar nesse número aqui. Quer dizer, em termos de bioenergia, a gente é capaz de produzir 1.500 joules por ano no planeta, ou seja, 3 vezes mais do que a demanda. Hoje, se produz menos de 50 hexajoules de bioenergia no mundo. Então, tem muito para crescer nessa área, e lembra, o foco aqui são as oportunidades. Então, tem muito para crescer nessa área. No setor de transportes, como eu havia dito, a taxa de crescimento da demanda energética no setor de transportes deve aumentar, e aumentar muito.
pelas razões que eu já expliquei, e um problema é o seguinte: as tecnologias de propulsão, né, de conversão da fonte ou do vetor de energia em movimento mesmo, em energia cinética. Então, não há nada de novo no front. Motores de combustão interna ou motores elétricos, né, células combustíveis, são todas tecnologias muito antigas. Célula combustível é uma tecnologia dos anos 70. Né? E não tem nada de novo no front, se espera avanços incrementais nessa área. Okay? Então, o foco mesmo é no vetor de energia, para suprir a demanda desse setor. Aqui um gráfico para mostrar um pouco da demanda no setor industrial, mostrando que tem energias e energias. Então, por exemplo, pega aqui o setor de papel e celulose. Tá? Aqui dá para ver, ele é um grande consumidor de energia, mas consome muito dessa azul aqui, ó, que é vapor. Então, o setor de papel e celulose consome muito energia térmica, que é uma energia, digamos, de segunda categoria, entre aspas, né? Não é como a eletricidade. E já o setor, por exemplo, de química e eletroquímica aqui, né? E eletroquímica, cadê a eletroquímica? Bom, química aqui tem bastante do alaranjado, né? Que é a parte de eletricidade. Então, parte de eletricidade, né? O setor de manufatura também envolve muito acionamento, tá? Que é, por exemplo, bombeio, que seria esse roxo aqui, o verde, acionamento. Então, cada demanda requer um tipo de energia. Tá? Vamos em frente. Então, a questão é isso que eu quero terminar minha palestra elaborando em cima desse ponto. Mas como as bioenergias ou as energias renováveis vão substituir as energias fósseis? O nosso ponto é que as bioenergias modernas constituem uma tecnologia disruptiva e, como tal, devem ser gerenciadas, seja em termos de negócio, em termos de risco, principalmente. Vamos entender um pouquinho o que é esse negócio de tecnologia disruptiva. Uma tecnologia disruptiva é uma tecnologia que provoca, por exemplo, um grande salto de desempenho. Aqui a figura é autoexplicativa, né? Eu peguei como exemplo as tecnologias de armazenamento de dados. Então, passando do cartão para a fita magnética e da fita para o disco, foi um grande salto em termos de desempenho. Esse desempenho pode ser medido em termos da velocidade de acesso ao dado, como você quiser. Então, passando da fita para o disquete, aqui eu pus o disquetão, né, para quem se lembra disso. Então, houve um grande salto de desempenho, e esse salto é normalmente acompanhado por uma queda na robustez da tecnologia. Quer dizer, uma coisa é o desempenho da tecnologia, outra coisa é a robustez da tecnologia. Então, no caso, quando a gente passou da fita para o disco, houve uma queda de desempenho, por exemplo, por questão de custo. Né? Os discos eram caros. Por uma questão de, não tem leitoras de disco, né? Porque todo mundo que tem é leitora de fita. E assim por diante. Que nem o carro elétrico também, que a gente viu. Ou a lâmpada, a LED, né? Muito cara. Então era pouco competitiva, apesar de ter um desempenho muito melhor. Tá? E é normal que, ao longo do tempo, com a otimização da tecnologia, com a industrialização, com o ganho de escala, os ganhos de escala, a robustez volte a aumentar, até que uma nova, digamos, né, uma nova tecnologia disruptiva surja no cenário. Então, esse trecho aqui é o que a gente chama de evolução incremental da tecnologia, que é um período em que não tanto o desempenho da tecnologia aumenta, mas a robustez da tecnologia aumenta. Aí, a disruptura, entre aspas, é realmente causada por uma nova tecnologia. Então, os combustíveis para transporte estão mais ou menos seguindo essa ideia, que é um tanto simplificada, é óbvio, mas representa muito o que está acontecendo. A nossa gasolina, então, era uma tecnologia antiga. Quando entra o etanol de primeira geração, há um ganho de desempenho, por exemplo, em termos de balanço de carbono fóssil, e uma perda de robustez, porque nem todos os postos tinham bombas a etanol e assim por diante. Né? E, no caso aqui, as tecnologias de sequestro de carbono vão permitir que a gasolina permaneça por mais tempo no cenário. E a nossa aposta é que o etanol de segunda geração vai se tornar uma nova
tecnologia disruptiva e eu quero mostrar exatamente o porquê. Uma indústria sucroalcooleira, uma fábrica de biocombustível, seja de cana, seja de canola, ela é uma área de plantação e uma indústria de conversão. Primeiro a gente converte a solar para biomassa, depois a biomassa para o combustível. Então, em termos de eficiência e a rentabilidade, por esses critérios você gostaria de aumentar a área plantada. Por quê? Porque você pode se beneficiar de economias de escala, o uso de insumos. Uma coisa é comprar 1 tonelada de NPK, outra coisa é comprar 1000 toneladas de NPK. Então você se torna mais eficiente quando você aumenta a escala. Então por esse argumento você quer aumentar a área plantada. E a área plantada é proporcional a um R quadrado, R sendo o raio médio da plantação. Por outro lado, a área plantada determina as operações, o custo das operações de campo, que são proporcionais à área plantada vezes a distância percorrida. Por exemplo, para transportar a safra do canavial para a indústria. Isso aqui então é proporcional a R cubo. Se você olhar esses gráficos, você vai ver então que há um limite, porque o R ao cubo cresce mais lentamente que o R ao quadrado até que ele passa. Então isso aqui é um limite de viabilidade, de fato esse limite se observa na prática. Esse aqui é um histograma de todas as usinas do estado de São Paulo, mostrando que a área média aqui é em torno de 30 mil hectares. Então isso daí dá uma usina média para nós. Você pegar 30 mil hectares, uma safra, multiplique pela produtividade média no estado de São Paulo, 80 toneladas por hectare, uma safra de 200 dias, por exemplo, isso te dá uma taxa de processamento de 500 toneladas por hora durante 24 horas por dia, durante 200 dias no ano. Então você tem que transportar 500 toneladas por hora, olha o tamanho do problema de logística, e tem que processar 500 toneladas por hora. Fazendo as contas, então a gente vai gerar aqui, em média, 42 metros cúbicos por hora de etanol, ou 35 toneladas por hora de açúcar, e exportar aqui uns 50 megawatts de energia elétrica. Com a geração aí de 500 mil litros por hora de vinhaça e alguns resíduos sólidos que, na verdade, são bem interessantes em termos de fertilização. Então, são três níveis aqui que tem que se equilibrar: a produção agrícola, as operações de campo e a conversão industrial. E aí, obviamente, se você investir em tecnologia de campo, você abaixa o seu custo, você aumenta o seu limite de viabilidade, ou se você investir na tecnologia de produção industrial, você faz a curva azul subir mais rápido e da mesma forma aumenta a sua limite de viabilidade. Então aqui algumas fotos para ilustrar. Aqui, olha, essa foto é interessante, é uma usina lá no Vale do Paracatu, e olha o problema de logística. Essa é uma usina para o dobro desse número que eu falei, é para 1000 toneladas por hora. E é assim porque o custo de transporte é muito baixo, porque lá é absolutamente plano. Mesmo assim, olha o problema aqui, formação de fila dos caminhões. Isso aqui você tem que descarregar em média uma carreta dessa a cada 5 minutos. Se está formando fila, então significa que a usina não está conseguindo consumir aquelas toneladas por hora para as quais ela foi projetada. Então a ideia é evoluir um modelo de produção para uma biorefinaria, em termos de produzir insumos químicos de pequeno volume, mas de alto valor agregado, ou insumos de alto volume, mas de pequeno valor agregado, que é o caso típico do combustível. Para encerrar aqui, 3 transparências. Esse é o modelo atual que eu expliquei de onde vem esses números, 500 toneladas, você processa mecanicamente, pica, desfibra e tal, pode separar a palha aqui, eventualmente queimar. Aí você extrai o suco,